Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Essa noite fria, mas que o amor de Deus com certeza vai nos aquecer. O amor dos nossos irmãos, o carinho mútuo que nós temos uns pelos outros, já é mais do que suficiente para trazer conforto, para aquecer os nossos corações. Que você se sinta bem nessa noite, que você esteja pronto para receber tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Que você se entregue aos louvores, que você se entregue de corpo e alma à adoração a Deus, para receber a sua mensagem, a sua palavra, que certamente vai te edificar e vai te dar todo o sustento, tudo que você precisa para mais uma semana vivendo debaixo da graça de Deus. Amém? Eu convido você a baixar as suas cabeças, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque somente o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te adorar, ó Pai, porque reconhecemos que não existe nenhum outro igual a ti, ó Pai. Nós sabemos que a natureza, que tudo que existe não é obra do acaso, mas obra de um ser superior, de alguém muito maior do que o nosso intelecto, a nossa inteligência é capaz de mensurar, ó Pai. E esse alguém foi revelado por Jesus Cristo de uma forma tão completa e de uma forma tão graciosa, ó Pai. Nós que não merecíamos conhecer a grandeza do nosso Deus, mas Ele preferiu que fosse assim. Preferiu que nós, criaturas, que nós, pessoas tão limitadas, pequenas neste universo, pudéssemos conhecer a sua glória. E assim Ele o fez para o nosso bem. Assim Ele o faz até hoje para o bem daqueles que o amam. Nós queremos a cada dia mais desvendar os teus mistérios, meu Deus, para contemplar o teu poder, a tua soberania sobre todo o mundo, ó Pai. Reconhecendo sobre cada detalhe que nos deslumbra nessa vida, ó Pai, que existe um grande arquiteto por trás de tudo isso, que existe um grande juiz por trás de tudo que acontece. E esse é o nosso Deus que não deixa de nos amar. Por isso, Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, ó Pai, cantar louvores ao teu nome, adorar o teu nome, Senhor, reconhecer quem tu és, ó Pai, para que nós possamos nos colocar no nosso lugar, ó Pai, de pecadores, mas restaurados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador, ó Pai. Em nome de Jesus, esse Jesus que nos entregou a sua vida, é que nós oramos a Ti, meu Deus. Amém. A palavra de Deus diz em Salmo 86, 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam. Todos que Te invocam. Nós que nos reunimos na Sua casa para invocar o Seu nome. O Senhor Deus, Ele é bondoso, Ele é rico em graça por cada um de nós. Mas a Bíblia não para por aí. Essa graça, esse amor que nós recebemos de Deus, Ele assim espera que nós distribuamos também para os nossos irmãos. A Bíblia continua dizendo em Efésios: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele é o nosso padrão de perdão. Ele nos ensina o que é o perdão verdadeiro, como nós devemos perdoar. E o perdão de Cristo nós conhecemos. Ele nos perdoou mesmo antes de nós sequer termos movido um dedo. Ele já estava ali, buscando ao pecador, buscando a mim, a você, para que nós reconhecêssemos a nossa condição, para que Ele pudesse entregar esse perdão dessa maneira tão graciosa. É nesse sentido que eu convido você a se colocar em pé, para louvar a esse Deus maravilhoso, que nos perdoa e que nos ama e que nos liberta da escravidão do pecado. Aproveite essa liberdade, aproveite a liberdade que Cristo te dá. Deus certamente quer derramar bênçãos na sua vida, basta apenas você crer e se entregar a Ele. Amém?
Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Amém. Enquanto nós cantamos juntos no mesmo amor, na mesma fé, juntos em mente e coração, você tem a oportunidade de manifestar essa união, saindo do seu lugar. Hoje nós estamos confortáveis para andar por aqui, para dar um grande abraço no seu irmão, declarando que nós estamos juntos pelo sangue de Jesus. Amém? Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, um corpo que adora e que serve, um corpo que chora e se alegra, um corpo que parte e rebate as cargas do irmão. Portas que foram partidas podem de novo soar, como que a vida é mais vida vivendo em Jesus. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, um
vidas podem de novo soar. Como que a vida é mais vida vivendo em Jesus. Como que a vida é mais vida vivendo em Jesus. Amém. Você pode se aceitar? Como nós cantamos, cordas que foram partidas podem de novo soar. Todo relacionamento que foi estremecido por causa do pecado humano pode ser restaurado pela graça de Deus, pelo seu amor, em obediência à sua palavra. Mas nós sabemos que quão difícil é isso. E nesse momento nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas contra Ele, por tudo quanto nós temos feito que nega a nossa fé com as nossas ações. E pedir perdão a Deus também pelo nosso coração endurecido, incapaz de perdoar o nosso irmão. Pedir que Ele nos ajude a, como nós aprendemos hoje de manhã, a obedecer a Deus, obedecê-lo no seu mandamento de perdoar aos nossos irmãos. Certamente nós seremos os maiores beneficiários desse mandamento, porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. À medida que nós perdoamos, nós vivemos uma vida mais leve, não carregamos essa ira, esse rancor. E é por isso que a palavra de Deus, os seus mandamentos, é a mais pura beleza, é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar a Ele. Senhor Deus, o Senhor tem ouvido, ó Pai, o clamor do Teu povo, que se prostra diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, o quão distante estamos da Tua vontade, ó Pai. Nós reconhecemos que a Tua palavra muitas vezes tem se distanciado das nossas ações. Aquilo que nós dizemos que acreditamos, tantas vezes não é evidenciado nas nossas ações do dia a dia, ó Pai. E sabemos que isso é religião, não é cristianismo, ó Pai. Nós queremos viver o verdadeiro cristianismo. Nós queremos viver como discípulos de Jesus, que têm suas vidas transformadas pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, mas principalmente transformadas por quem Tu és, meu Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que ao reconhecer, ó Pai, o Teu poder e a Tua glória, nós nos coloquemos no nosso lugar, ó Pai, prostrados diante de Ti, ó Pai, com um desejo insaciável de Te agradar, ó Pai, de Te adorar com tudo nas nossas vidas, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque temos aprendido, ó Pai, a Tua vontade, que devemos
perdoar aos nossos irmãos, ó Pai, mas isso nos dói tanto no nosso orgulho, no nosso ego, Senhor, que preferimos não fazê-lo tantas vezes, meu Pai. Quebranta o nosso coração, ó Pai. Quebranta-nos, ó Pai, para que possamos, de fato, seguir a Ti, ó Pai, de fato fazer a Tua vontade, e que possamos, de fato, ser reconhecidos como discípulos de Jesus, como seguidores, imitadores de Cristo, não somente estudiosos da Sua palavra, mas seguidores do Teu ensinamento, seguidores das Tuas ações, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi tão bom a ponto de mandar o Seu Filho Jesus Cristo, não só para morrer no meu lugar, mas também para me ensinar como viver nessa terra, nesse mundo, passando pelas mesmas aflições, os mesmos sofrimentos, encarnando a mesma carne, o mesmo sangue que corre nas nossas veias, tendo as mesmas dores. O Senhor fez a vontade de Deus, ó Pai. Por isso nós não temos justificativa, não temos desculpas, ó Pai, para deixar de fazê-lo, ó Pai. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou como deve ser feito, ó Pai. Agora quebranta o nosso coração, ó Pai, para que o pecado que ainda habita em nós não mais nos domine, mas como nós cantamos, nós aproveitemos a liberdade que o Senhor já nos deu. Nós somos livres, livres pelo sangue de Jesus. Que nós deixemos de viver como escravos do pecado, como escravos do orgulho, do individualismo, mas que possamos desfrutar da liberdade que só Cristo pode nos dar, ó Pai. Esse é nosso pedido, ó Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus. Amém. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Eu
mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, e obedecer, para adorar, para adorar. A palavra de Deus nos fala em Colossenses, capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Muitas pessoas ouvem esse versículo, leem esse versículo e entendem que suportem-se uns aos outros aturem uns aos outros, ature aquele seu irmão chato que vive pisando no seu calo, que vive te atrapalhando. Mas a palavra de Deus não está querendo dizer isso. A palavra de Deus está nos exortando para dar suporte aos nossos irmãos. Tudo que o nosso irmão precisa, ajudá-lo, dar suporte necessário para que ele viva uma vida digna, uma vida cristã diante de Deus. Por isso essa é a nossa missão, ajudar uns aos outros. E uma das formas de ajudar, como nós temos falado repetidas vezes, é o perdão, é perdoando uns aos outros. Eu convido você a se colocar em pé mais uma vez. E você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, tem oportunidade nesse momento, enquanto nós cantamos, que Deus não deixará de cuidar de mim e de você. Amém?
cuidará de ti em todos os momentos. Se nós cremos nisso de fato, nós podemos soltar tudo o que nos prende, todo medo, porque a Bíblia nos ensina que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E nós podemos caminhar pela fé, podemos soltar o cabo da nau, podemos navegar com fé em Jesus. Vamos louvar com muita alegria o nosso Deus. Com Ele, certamente nós estamos seguros. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. E Ele deve ser aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustém a cada dia.
Jesus, meu coração vive por ti. Amém. Que esse Jesus continue sempre vivendo em nosso coração. E Ele com certeza o faz, mas quanto de nós temos a convicção disso? Essa é a questão. A convicção de que Jesus está em nosso coração. Quero convidar as crianças que venham aqui na frente para estar neste momento orando. Elas vão ouvir a palavra de Deus no culto infantil e também nós aqui estaremos ouvindo a mensagem de Deus. Temos também para agradecer nossos dízimos, pelos dízimos de oferta. Também tudo isso Deus nos entrega por amor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque sempre essa palavra que está ao nosso lado, que nos acompanha, Deus amado, em todo momento, ela é a palavra da verdade, que nos livra de todo engano, de toda mentira que pode estar, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, e também quer, Senhor, atingir a nossa família, a nossa casa. Por isso, Pai, estamos aqui para aprender da Tua palavra e queremos pedir que Teu Espírito Santo nos lembre, Senhor, tudo que estaremos ouvindo durante a semana, Pai, que tenhamos vários momentos onde essa palavra que estaremos ouvindo agora venha de novo, Pai. Venha em nossa mente, fique em nosso coração e assim poder nos tornar cada vez mais parecidos a Cristo Jesus. Pedimos sempre que guies as nossas crianças, Pai, para que elas também aprendam a palavra maravilhosa. E te agradecemos também pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas. Tudo que nos entregas provém de Ti. E somos eternamente gratos, Deus amado, pela bênção de ter a Ti em nosso coração, em nossa vida. Deus, obrigado pelo perdão e pela vida eterna. Em Cristo Jesus. Amém.
paz, amada igreja? Este mês de maio, ainda não terminou o mês de maio, mas aqui em nossa igreja, e também em várias igrejas espalhadas no Brasil, tem por costume falar sobre família. É o mês da família, o mês de maio. E durante todas estas semanas já temos ouvido, tanto pela noite no sermão, como também pela manhã na escola dominical. Hoje mesmo também ouvimos. E não tem como, quando falamos de quando falamos de família, estar vinculado o perdão. Perdão entre marido, esposa, entre familiares, a vezes entre cunhados, entre inclusive filhos, entre irmãos, ou pai com os filhos. Então o perdão é algo que é necessário em todo momento nós estar realizando. Mas, e sabe muito bem disso, inclusive já preguei várias vezes essa frase, já falei aqui várias vezes, com respeito de um modo simbólico, falando assim, que, por exemplo, alguém mora vamos falar um lugar, mora no Rio Grande do Sul, ele está morando em Porto Alegre, e essa pessoa em Porto Alegre nos liga e nos fala assim: olha, eu vou te jogar uma pedra, porque eu não gosto de ti. E a pessoa pode dizer: bom, pode vir a que quiser, lá de Porto Alegre até aqui, São Paulo não me atinge. Mas se alguém está no meu lado e fala assim: olha, eu vou te apedrejar, obviamente me preocupo, porque ele está perto. O de Porto Alegre está longe, pode apedrejar, nunca chegará a essa pedra. Por isso que o perdão se atinge, se pratica e se vivencia mais intensamente quando estamos com as pessoas mais de perto. As pessoas de longe, essas pessoas que vemos de vez em quando, uma vez por ano, e se por acaso elas nos vêm agredir, fica magoado, fica chateado, mas diz assim: bom, de aqui a um ano de novo estarei conversando com ela. Mas quando tenho que ver uma pessoa constantemente tenho que ver uma pessoa, neste caso maridos, esposas, filhos e algum outro familiar, e vem a agressão, aí é que dói mais, porque as pedras doem mais das pessoas que estão mais próximas. Então temos que falar sobre perdão. Perdão, não somente na família, mas já que estamos no meio da família. E hoje o tema de nossa mensagem leva por título: Perdão, a obediência que nos liberta. Olha, é algo que nós precisa ficar bem claro que praticar o perdão, e devemos praticar por obediência, já falamos isso hoje pela manhã, é algo que nos liberta totalmente. Como entender isso? Vamos lá pensar um pouquinho. Hoje pela manhã já falei um pouco sobre isso na escola dominical. Mas aí vem o ponto. Nós vivemos em uma época, e isso não tem como tirar de nossa vida. Estamos inseridos nessa época, vivemos nessa época, nesse contexto, nesse mundo, onde é marcado pelo individualismo. Uma das marcas de nossa época é o individualismo. Dizer que não é negar algo óbvio. Então, estamos inseridos, temos nascido nesse individualismo e estamos dia a dia, fomos educados com esse individualismo. Não quer dizer que todas as épocas foram assim, não. O individualismo, sobretudo, é marcante nos últimos 30 anos para cá. Sempre teve individualismo, mas nos últimos 30 anos o individualismo é bem marcante. E aí, como falei na semana passada, uma das frases do individualista é assim: eu sempre tenho a razão. Essa é a frase do individualista. Talvez ele não fala, mas ele pensa e suas atitudes são essas: eu sou o que tenho a razão. Eu tenho a razão. E eu não me interessa o outro. Então, um dos problemas com respeito ao perdão bíblico, ao perdão conforme a Bíblia, é que ele contradiz esse individualismo. E aí vem nossas crises, quando ouvimos a palavra de Deus com respeito ao perdão, muitas vezes a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que pode surgir é: isso não se pratica ou não se realiza em nossa época. É bonito, é bom, mas hoje em nossa época não se aplica. Errado. Não se aplica porque nós temos o individualismo. Mas de fato o perdão, conforme a Bíblia, sim se aplica, porque é palavra de Deus. O ponto está que devemos nos separar do individualismo que nos toma completamente e nos domina. Então, para ser obedientes à palavra de Deus
e praticar o perdão, precisamos nos libertar primeiramente do individualismo. Por isso que quando um ouve a palavra de Deus com respeito ao perdão, talvez um tenha essa ideia, rapaz, não tem como. Então, como falei outras vezes, vamos lá, respirar fundo, pedir a Deus em oração, Deus me ajuda a entender melhor essa parte. Então, o individualismo o que diz? Se alguém te agrediu, você precisa se vingar. É o que diz. Em simples palavras, sim. Talvez a pessoa tenha outros modos de dizer, mas essa é a verdade. Então, eu estou no trânsito. Alguém me fechou? O que faço? Fico feliz? Não. Pelo menos sai um palavrão. Pelo menos falo um palavrão desses bem grossos. E se não conseguiu, não, também enfio o carro. Para que veja que eu também sou bom mesmo. Vai vir me enfiar o carro? Quem se achou que essa pessoa? Essa é a nossa atitude. É natural, infelizmente, a vingança. A vingança me agrediu? Ataco. Porque senão vão achar que sou mole. Vão pensar que sou uma pessoa fraca. Vão achar que sou bobo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu também sou uma pessoa brava. Eu também sou uma pessoa que, quando fico irritado, rapaz, não me provoque. Essa é a ideia. A ideia do individualismo é: não me provoque, porque a minha mão é pesada e você não sabe com quem está mexendo. E aí não acontece o perdão. Não tem como acontecer o perdão. E olha, a Bíblia é bem clara. E aí não tem como você e eu, nenhum cristão, ocultar esta verdade. Diz assim: amados, nunca procurem vingar-se. É bem claro aqui, não tem negociação esta verdade de Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E isso que diz o Senhor, e continua dizendo. Só que o mundo o qual nós estamos vivendo e continuamos vivendo, a mídia, o dia a dia, no trabalho, em todo lugar, nos fala ao contrário. Não, a vingança é sua. Você que tem que se vingar, você tem que cobrar seus direitos, você precisa ser uma pessoa que exige. Vai lá. E é o contrário, é o oposto ao que Deus fala. Agora, vamos lá entender melhor essa situação do perdão conforme a Bíblia. Já falei isso no grupo de vida, temos estudado nesta semana, temos aprendido um pouquinho sobre isso. Mas olha aqui, em todo conflito, pode ser às vezes conflito com dois grupos, ou pode ser individual. O ponto está que em todo conflito existem dois lados. Essa é a ideia. Dois lados. Pode ser de um modo individual, pessoal, ou em grupo. Mas quais são os dois lados? Um é o ofendido, a pessoa ofendida, e o outro é o ofensor, o que criou o problema. Então são os dois lados, o ofendido e o ofensor. Perceba, esse é o que a Bíblia claramente nos fala e todos nós sabemos. Existe uma pessoa que foi o que ofendeu e o outro que foi ofendido pela agressão. Então, vamos entender essa questão conforme a Bíblia. Então, o que nos diz a Bíblia? Que nós não nos devemos vingar. Mas também a Bíblia diz assim que o perdão é uma reação positiva para com a ofensa. Percebe? Para com a ofensa. Mas ao contrário, nós fazemos tudo o oposto. Nós nos vingamos. Aí está o problema, que ao invés de uma reação negativa para com o ofensor. Quando acontece a ofensa, nós imediatamente focalizamos em quem? Na ofensa? Não, no ofensor. Quem foi que me ofendeu? É aí que eu vou atacar, é aí onde tenho que me vingar, na pessoa, não na ofensa em si. Na ofensa ficou como uma situação, mas minha vingança diretamente vai sobre o ofensor. Só que acha assim, e essa é nossa lógica humana: se eu me vingo, eu vou me vingar sobre o outro, eu estarei satisfeito com isso. Eu fiquei satisfeito, ficarei em paz. Essa é a ideia, não? Então, ai, que bom, me vinguei mesmo, me vinguei. Mas aí Deus diz o seguinte, que quando nós não liberamos o perdão, ou seja, a falta de perdão, ele cria uma amargura no coração de quem? Do ofensor? Não, do ofendido, de mim. Então, se eu fui a pessoa ofendida, a que foi que recebi a agressão, imediatamente quero me vingar. E achando que me vingando, fiquei em paz. Mas é tudo oposto. A Bíblia fala que ao me vingar,
inmediatamente cria que raiz de amargura no meu coração. E a raiz de amargura se torna logo ira. E esse é o problema. A falta de perdão cria raiz de amargura e ira. E a própria Bíblia fala que a ira logo se torna em doenças. Doenças espirituais e também doenças físicas. Muitas pessoas estão fisicamente doentes, porque não liberaram perdão. E essa é a grande verdade. Por isso que a Bíblia é clara. Você acha que se vingando vai ficar feliz, vai ficar tranquilo? É o contrário. Você se vingando fica mais doente, fica mais terrível. Por isso que a Bíblia é clara. Não tem como, e hoje pela manhã falamos isso, foi falado e estudamos. A Bíblia claramente fala, o perdão é uma questão de obediência. Não existe negociação. Um tem que obedecer, tem que perdoar. Então, o que é perdão? Já temos falado, a semana passada falei um pouquinho, hoje também pela manhã. Já vem outras ideias, mas vamos a falar mais um pouquinho. Pode surgir algumas ideias erradas com respeito ao perdão. Muitas pessoas também às vezes falam, inclusive cristãos. Mas vamos entender alguns erros que podem surgir e o que de fato a Bíblia fala. Primeira questão, o perdão não é uma emoção, é uma decisão, é um ato da minha vontade. Como assim? Muitas pessoas falam assim, por que você não perdoa? É que ainda não estou sentindo o perdão, não estou sentindo. Quem diz que o perdão é emocional? Se eu vou esperar sentir algo para perdoar, já te falo, nunca vai chegar o momento. O perdão não é uma questão emocional, não é uma questão de olha, eu quero perdoar, mas está faltando algo. Não está faltando nada. O perdão não está vinculado com a emoção, conforme a Bíblia. O perdão está vinculado só com a obediência. Faço porque Deus mandou fazer. Isso é uma decisão da nossa vontade. Por isso mesmo que temos que saber, hoje pela manhã falei isso, que o perdão também não é uma questão de fé. Muitas pessoas falam assim, eu não perdoo porque me falta fé. A Bíblia fala, não é questão de fé para perdoar. Perdoamos porque obedecemos a Deus e porque está escrito que devemos perdoar. Não tem como deixar isso de lado. Não tem como misturar com questão emocional ou outras desculpas. Então, primeira questão, perdão não é uma questão emocional, é uma decisão, é um ato da minha vontade, da sua, da minha vontade. Agora, também, nós temos que entender, esse é outro erro que pode muitas vezes surgir. Às vezes se fala assim, perdoar é esquecer. Não, não é isso. A Bíblia não fala disso. Perdoar é esquecer, não. Sabe quem só pode esquecer? O perdão de Deus. Quando Deus nos perdoa, Ele se esquece. Mas o nosso perdão, o perdão de um ser humano, não tem como esquecer. Esse é um grande problema. Por isso que as pessoas dizem assim, eu não consegui ainda perdoar porque não esqueci. Não tem como você nem eu esquecer. Só se nos acontece um acidente, batemos a cabeça e obviamente perdemos a memória. E aí sim que humanamente esquecerei. Mas porque criou um problema no meu cérebro. Mas o que a Bíblia fala é que o perdão não se esquece. Não tem como você... Perdão não está vinculado com o esquecimento. O perdão não é, porque sempre lembraremos a agressão. É humano, é natural isso. O ponto está que o perdão, então, é um ato da minha vontade. Não é de esquecer, da minha vontade. Por isso mesmo, o nosso perdão inclui ser responsável pelos nossos pensamentos. Como assim? E aí o ponto, por isso que eu falo, não é emocional. Não é emocional. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Diante de quem? Diante de Deus e diante do próximo. Aí é que controlamos nossos pensamentos. É aí onde controlamos nossa vontade. Vou explicar melhor isso. Uma situação, duas situações. Uma com Deus e uma com o próximo. Falo assim. Me aconteceu uma situação muito desagradável. Me machucou mesmo. Me agrediu, me senti agredido, me machucou. Foi difícil perdoar, mas depois de 2 anos, perdoei. Eu falo que perdoei. 2 anos depois, perdoei. Então, de repente, justo essa pessoa que me tinha agredido está precisando de oração. Sei lá, está desempregado. Vamos a pensar, está desempregado.
Então, essa pessoa que me agrediu 2 anos atrás e que eu falei que tinha perdoado, pede oração. Olha, intercede por mim para o emprego. Tá bom, eu vou diante de Deus. Deus amado, quero te pedir pelo emprego de fulano de tal. Lembra, Deus, aquele que me magoou 2 anos atrás. Aquele que me falou tal coisa, aquele... Não tem como. Você não perdoou. É aí, perceba, é aí onde eu controlo meus pensamentos. Porque se eu estou orando a Deus, você acha que Deus não sabe quem é fulano de tal? Você não sabe, acredita que Deus 2 anos atrás não sabia que ele tinha me agredido? Claro que sabe, Deus está no controle de tudo. Então por que faço questão de falar isso na minha oração a Deus? Porque não o perdoei, esse é o ponto. Porque não perdoei, falo que perdoo, mas na verdade não perdoei e é aí onde devo controlar a minha vontade. Ou qual outra situação? Diante do próximo. Olha, uma pessoa, a mesma questão. Ele me agrediu, me levou a um grande sofrimento. Depois de 2 anos eu falei que eu perdoei. De repente essa pessoa está passando um momento difícil. Vamos a pensar assim, está desempregado. E eu decidi ajudar com uma cesta básica. E levei uma cesta básica, ajudei. Mas ao mesmo tempo, depois passo e falo com outro irmão. Olha, você lembra fulano de tal? Lembra fulano de tal? Eu levei uma cesta básica a ele porque ele está passando fome. Ah, sim? Sim, ele. E lembra, sabe quem é ele? Ele foi o que 2 anos atrás me agrediu. Você sabe tudo que ele me machucou. Mas como não tinha perdoado? Mas faz questão, e aí a outra pessoa que está ouvindo o meu próximo fala: ai, mas você é muito amorosa mesmo, não? Para ter ajuda. Pois é, eu ajudo porque eu perdoei. Perdoou nada. Nunca tinha perdoado porque fez questão de lembrar o fato. Perceba? O perdão não é uma questão emocional, é uma questão de controlar meus pensamentos, o que eu penso e o que eu falo. Porque se de fato eu perdoei, não lembro mais. Lembro no sentido que sim, mas não preciso lembrar a Deus nas minhas orações e não preciso lembrar a Deus a outra pessoa. Eu vou continuar com a lembrança, mas é aí onde controlo meus pensamentos, é aí onde controlo minha vontade. Por isso mesmo que o perdão é uma decisão de não me vingar. E vingar não somente é uma agressão física. Vingar não somente é falar de um palavrão. Vingar também é falar esse modo meio assim, com um jeitinho. Ao final estou sempre lembrando a agressão. Não devo me vingar. E o perdão não depende dos méritos do ofensor. Já temos falado isso. O perdão não depende dos méritos do ofensor. Não é porque ele me pediu perdão, eu perdoarei. Não tem isso na Bíblia. Já na semana passada falamos claramente isso. Eu perdoo porque sou obediente a Deus. E diz a sua palavra, ainda que a outra pessoa não se tenha arrependido, ainda que a outra pessoa não tenha pedido perdão. E às vezes, muitas vezes, inclusive acontece isso. O ofensor ainda nem deseja pedir perdão. Por isso que este texto bíblico é claro de Filipenses. Olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, de que adianta continuar? Volto a dizer, não esqueci a agressão, mas de que continua pensando continuamente nisso? Continua pensando na agressão, continua pensando. Será que Deus se agrada? Deus olha meus pensamentos de raiva, meus pensamentos de mágoa, como pensamentos de louvor a Ele? Não. E aí está o sentido do perdão. O perdão verdadeiramente acontece quando falo assim: Deus, perdoou, é algo difícil, lembro disso, do que aconteceu, mas prometo obedecer tua palavra e não mais falarei dessa situação, nem para o próximo, nem para o Deus, nem para ti, Deus. É aí que meu perdão acontece. Perceba? Por isso que eu comento, o perdão bíblico, primeiramente, e é o ponto pelo qual Deus fala, quer libertar ao ofendido, não quer libertar o ofensor. O ofensor às vezes quer também, precisa, obviamente, mas em primeiro lugar o ofendido, porque se o ofendido não faz isso, o ofendido fica
a vida toda com esse pensamento cruel, torturando, que te tira o sono, que te tira a tua paz, que te tira a tua alegria, que te tira todo tipo de como ver a vida maravilhosamente. Por quê? Porque a falta de perdão criou raiz de amargura e te destrói. Então Deus diz assim: libera isso, solta, manda embora. Então essa é a primeira questão sobre o perdão. Mas também existe outra verdade sobre o perdão que muitos de nós não entendemos, ou às vezes pode ser que nos é difícil de entender. Mas olha, tem várias histórias bíblicas que mostram isso, mas eu vou mostrar só uma. Mas o que nos fala Deus com respeito ao perdão é isto: perdão significa cooperar. Olha que interessante, hein? Perdão significa cooperar com Deus para suprir nas necessidades do ofensor. Essa, talvez você fique pensando, como isso acontece? Mas olha aqui o que quero te mostrar. Perdão significa cooperar com Deus para suprir a necessidade do ofensor. Ou seja, Deus permite uma situação desagradável, onde fui ofendido, onde aconteceu algo desagradável na minha vida, para que através dessa atitude, dessa ação, eu possa abençoar ao ofensor, aquele que me ofendeu. Parece estranho, parece muito raro, mas isso acontece. Poderia contar várias histórias na Bíblia, mas eu vou contar uma, que é a história do José do Egito. Muitos de vocês conhecem a história do José do Egito. Rapidamente a história, não preciso nem mostrar os textos bíblicos, só vou narrar a história. A Bíblia nos fala, isso está no livro de Gênesis, a história de José. José era filho de Jacó e tinha vários irmãos. José inclusive era um dos últimos filhos. Só que o pai dele amava ao José, eram vários filhos, mas amava a José de um modo especial. E tem toda uma história o porquê, mas bom, isso é outra situação. Acontece que obviamente os outros filhos, os outros irmãos ficaram com ciúme do José. E o que fez? O venderam. Foi vendido como escravo. Foi vendido. Os próprios irmãos criaram isso, falaram: vamos parar com essa questão que o pai ama tanto a ele, vamos lá, vender. E além de ser vendido, o José, o irmão, como escravo, mentiram ao pai, falaram que tinha morto o José. Então acabou a história. Percebam que desagradável a situação. A Bíblia não fala que idade tinha José, mas aproximadamente, alguns acreditam que José teria uns 17 anos. Aproximadamente, alguns pensam um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. Vamos a pensar 17 anos. José é vendido como escravo e vai para o Egito. E lá no Egito, ele chega e ele trabalha na casa de um homem poderoso lá do Egito. E ele é escravo, mas como ele era um homem responsável, sobressai. Só que em um dia desses, ele é seduzido pela esposa do chefe da casa. Ele é seduzido. A esposa fica nua, diz assim, diante dele, fica nua e quer seduzir. Mas ele, como era uma pessoa que tinha sido criado debaixo da palavra de Deus, o que fez? Se afastou. Aí eu abro um parênteses. Vamos a pensar em nossos jovens da igreja. O que aconteceria se um jovem cristão um dia está e aparece uma mulher nua frente a ele? O que faz ele? Sai correndo? Um jovem cristão, o que acontece? Se ele aparece uma mulher seduzindo a ele nua, o que faz ele? Ele sai correndo? Faz igual que José ou não? É a diferença entre um homem que vive, pratica a palavra e que tem a convicção e um que fica em conhecimento. Ou pior ainda, ele sai correndo e ainda conta a seus amigos: olha, sabe, uma mulher me veio seduzir, ficou nua e eu saí correndo. O que falariam os amigos dele? Mas o José não tinha problema disso, porque José era uma pessoa que foi criado debaixo da palavra de Deus e ele tinha convicção que isso era. Bom, o assunto está que ele fez isso. Aí a mulher criou toda uma mentira e ele ficou no presídio. Também, alguns acreditam que ficou 10 anos por uma mentira. Mais uma. Imagina o José. É vendido como escravo por irmãos invejosos e logo ele não aceita a sedução de uma mulher casada e recebe uma punição. Fica 10 anos preso.
Finalmente, passa toda uma história, ele é liberto e chega a ser o segundo, o homem de confiança do faraó. O homem de confiança do faraó é o segundo na questão do mando aí de todo o governo. Daquela época, o governo mais importante da época. E a Bíblia nos narra que naquela época onde ele já é o chefe, o José já é o chefe, já passaram vários anos, teve uma grande fome. E a grande fome fez com que os irmãos, que ainda estavam vivos, foram a pedir ajuda. A quem? Ao Egito. E não tem como ir diretamente diante do José, porque o José era o homem de confiança do faraó. E é aí, diante do irmão José, o qual eles acreditavam que já tinha morto, sei lá o que aconteceu, surge esta frase famosa de José. Olha, e disse a seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele estava preocupado. Haviam passado muitos anos. E seus irmãos não lhe puderam responder. Por quê? Porque ficaram atemorizados. Por que os irmãos ficaram atemorizados? Hein? Nós não sabemos. Os irmãos nesse momento deveriam pensar: rapaz, tem tantas pessoas no Egito, justo não teve que colocar frente a frente com José, o qual nós vendimos e produzimos uma grande desgraça na vida dele e um grande problema. E eles ficaram com medo, com grande medo. Mas aí continua José falando. E aqui vem a maravilha do que verdadeiramente é o perdão conforme a Bíblia. Olha o que é o perdão. Olha o que é perdão. Continua José falando. Gênesis capítulo 45. Diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Aqui está de novo essa questão. José tinha esquecido? Perdão é esquecimento? Não, porque ele les lembrou claramente: eu sou José, aquele que vocês venderam. Então não tem como dizer que perdão é esquecimento. Não é esquecimento. Perdão não é esquecimento. Não tem como não se esquecer. Claramente aqui José fala: eu sou o irmão, aquele que vocês venderam. E continua dizendo o texto: agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá. E olha que interessante. Pois estou aqui para quê? Aí se vê verdadeiramente o que é perdão. Pois estou aqui, foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Que é o que está dizendo aqui José? José está acontecendo o verdadeiro perdão. O perdão que ele sabe e aceita a vontade de Deus. Está dizendo assim: olha, aqui eu estou, mas estou aqui não é porque vocês me venderam, não é porque vocês são ciumentos, não são porque vocês são pessoas ruins. Estou aqui porque Deus me enviou adiante de vocês. É tremendo isso, irmão, é tremendo. E continua ele dizendo novamente, de novo a mesma frase: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que é o que está dizendo aqui o José? José está dizendo assim: sabe quem estava lá no momento em que vocês me venderam como escravo? Sabe quem estava aí a meu lado? Estava Deus. Deus estava lá. E foi Ele que permitiu isso. Foi Ele que me enviou aqui. Então isso muitas vezes temos que entender esta verdade que parece difícil em nossa cabeça de aceitar. Mas aqui estão os planos de Deus que vão além de nosso entendimento. Se muitas vezes tenha acontecido uma agressão e nós ficamos foi muito difícil, mas pensa aí, à luz desta história de José, não será que Deus justamente quer usar essa situação para que através de sua vida você abençoe a essa pessoa que foi o ofensor, que agrediu a você? Não será que Deus justamente quer, porque foi essa a ideia que claramente que está dizendo José:
Foi Deus que permitiu que vocês me vendieram. Foi Deus que permitiu que eu passara 10 anos no presídio. Foi Deus que eu ficara longe da minha casa, longe de meu pai, longe das pessoas que eu amo, porque eu precisava ir na frente de vocês para cuidar da vida de vocês. O mundo fala o contrário. O mundo individualista fala, não. Você agora que você precisa se vingar. E vingar significa fazer sofrer ao ofensor. Você tem que fazer sofrer ao agressor. Mas a Bíblia fala não. Ao contrário. Agora você, um filho de Deus, precisa abençoar aquele que te agrediu. Isso que é a Bíblia. E isso é palavra de Deus. E isso que fez José. José de Egito fez isso. Eu estou aqui porque Deus o permitiu. Não foram vocês. Deus até permitiu essa ofensa. Deus permitiu essa agressão. Mas eu perdoei, e perdoei conforme a Bíblia. E quando perdoei, entendi todo o propósito de Deus. Parece difícil isso. Parece difícil porque quando estamos diante da agressão, a primeira coisa que fica em nossa cabeça é a vingança. Vingar. Mas o que Deus fala assim, não. Ao contrário, o que agora você tem que fazer é pensar por que Deus permitiu essa situação tão desagradável e como você pode abençoar ao ofensor. Como posso abençoar? Então, Deus usa o ofensor em nossas vidas, permitindo que a ofensa aconteça. Aquilo que nos desagradou, aquilo que nos machucou, ¿para quê? Para ajudar ao ofensor. É difícil de aceitar isso? Pois é palavra de Deus. Já vou explicar como isso se realiza em um sentido maior ainda. José claramente afirma, Deus me enviou. Por 4 vezes nessa história que temos lido, 4 vezes ele fala, Deus me enviou para preparar provisão para você. Deus me enviou para ajudar a você. Deus me enviou para salvar a vida de vocês. ¿Salvar a vida de quem? Dos irmãos que venderam a ele, dos irmãos ingratos, dos irmãos ruins, dos irmãos que foram mentirosos, dos irmãos duros de coração. Para eles, Deus permitiu essa situação na vida de José, para abençoar a esse tipo de irmãos. Irmãos que eram desonestos, irmãos que eram mentirosos, irmãos que eram invejosos, irmãos que eram cruéis. A esse tipo de irmão, Deus falou assim, é a eles que você precisa abençoar, José. José era uma pessoa que não vivia com amargura. Porque se teria vivido com amargura, ele não teria perdoado, nunca teria entendido esse plano maior de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se por acaso está acontecendo, ou já aconteceu, um problema no qual tu te sentiste agredido, o ponto está, não fica com esse pensamento, não fique com essa coisa aí que te tortura, porque isso não te deixa dormir, isso não te deixa em paz, não te deixa tranquilo. O que agora tem que fazer, à luz da história de José, é pedir a Deus, como posso abençoar a ele, ao ofensor? Como eu posso abençoar a essa pessoa? E isso pode dizer assim, isso é muito bonito. Que bonito, mas não se aplica em nós. Mas aí que eu falo assim, pois é, se não se aplicaria isso, nenhum de nós seria cristão. Nenhum de nós teria a vida eterna, nenhum de nós teria hoje, poderia dizer, sou filho de Deus, porque o texto de Isaías fala justamente isso. Isaías fala com respeito a Jesus. Jesus, ele foi traspassado por causa de quê? Das nossas transgressões, de nossos pecados. Jesus foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Jesus fez isso. Jesus, diante de todos nós, vendo a nós que nós estávamos desviados, nós éramos pessoas pecadoras, nós éramos pessoas ingratas, pessoas que não procurávamos a Ele, ainda assim, Jesus passou por as maiores ofensas que poderia ter acontecido, o maior sofrimento, tudo por amor a nós. ¿A quem? Nós, os ofensores.
Porque nenhum de nós foi a querer, não, ao contrário, nós éramos os ofensores, nós éramos os que estávamos dando chicote, nós éramos os que estávamos cuspindo a Jesus, nós éramos os que estávamos chutando a Jesus. Ainda assim Jesus falou, eu, por amor a vocês, estou passando este sofrimento. E é o Jesus maravilhoso que nos ensina a maior verdade sobre o perdão. O perdão, Deus permite que aconteça justamente para abençoar o ofensor. E isso que é a Bíblia, isso que é o perdão bíblico. Por isso, claramente, este texto de Colossenses, que foi lido também na liturgia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor les perdoou. E esse é nosso parâmetro, como o Senhor nos perdoou. Como foi que nos perdoou Deus? Deus nos perdoou dizendo assim, tá bom, você me agrediu, preciso primeiro sofrer um pouquinho, eu preciso te falar aí várias coisas, porque assim, você não... Não, Deus fez tudo o contrário. Deus, diante de nossa agressão, diante de nossos pecados, diante de todo o nosso lado ruim, errado, ainda Deus fala assim, eu vou morrer e vou ficar na cruz e vou ressuscitar porque te amo. Isso que fez Jesus, é o que fez Deus. E esse é o perdão de Deus. A Bíblia fala, não é por merecimento, não é por obras, porque se fosse assim, nenhum de nós mereceria a morte e a ressurreição de Cristo. Nenhum de nós fez obra suficiente para dizer assim, você sim merece o perdão de Deus. Não! Deus nos perdoou porque simplesmente nos ama, ainda sabendo que nosso coração estava longe dele. Então, isso que nós devemos praticar, esse tipo de perdão. O perdão que olha ao ofensor e fala assim, Deus permitiu esta ofensa para que através da minha vida eu te possa abençoar. Isso que é perdão de Deus. E esse é o perdão que devemos praticar. Deus permitiu esta ofensa para que eu te abençoe. E aí o mundo, de fato, conhecerá que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Porque é assim que verdadeiramente o mundo olhará que em nosso coração brilha Jesus. Porque brilha, porque em nosso coração é dominado por Jesus totalmente. É aí onde acontece verdadeiramente o perdão. Quando vou e perdoo e abençoo. Mas primeiro ele me tem que vir perdoar. Não. Muitas vezes o ofensor nem sequer virá a pedir perdão. É mais, muitas vezes, inclusive, você após abençoar o ofensor, ele nem te vai agradecer. Nem te vai agradecer. Mas isso não quer dizer que você e eu não devemos abençoar a ele. Isso que é a Bíblia. E isso é a palavra de Deus. E isso é obediência. E isso é o que nos liberta da ira, da amargura e de todo tipo de doença. Então, meus amados irmãos, qual é o nosso parâmetro de perdão? O mesmo perdão que Jesus realizou em nós. Ainda vivendo de um modo errado, ele morreu, ressuscitou, entregou sua própria vida para nos perdoar e nos dar a vida eterna, para nos abençoar com a vida eterna. Do mesmo modo, nós devemos fazer isso, abençoar ao que nos agride, porque é assim que o mundo conhecerá que Jesus existe, habita em nosso coração. Vamos a ficar de pé, vamos a agradecer a Deus em oração. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque tua palavra é tudo para a nossa vida. E sabemos, Senhor, que ela existe para nos libertar de todo erro, existe para nos tirar, Senhor, de todo tipo de doença, todo tipo de pensamento, atitude errada. Por isso, Deus amado, que esta palavra que temos ouvido fique em nossa mente, em nosso coração, que se torne uma convicção total. Muitas vezes o inimigo vai dizer o contrário, o inimigo vai dizer, não, você precisa se vingar, nós precisamos nos vingar. Mas a palavra de Deus nos lembra, por amor devemos perdoar e por amor devemos abençoar ao que nos ofendeu. E isso é que Deus nos pede, porque o próprio Deus realizou isso em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido e pela graça maravilhosa de que ainda nós estávamos longe de Ti,
nós éramos pessoas que estávamos éramos pessoas desonestas, erradas, pecadoras. Ainda assim, esse Deus maravilhoso nos entregou a maior bênção, que é a vida eterna, que é dada só em Cristo Jesus. Te agradecemos eternamente e pedimos que esta palavra se torne ações imediatas em nossa vida. E isso só se realizará quando cada um de nós tome a decisão de fazer isso realidade. Em nome de Jesus agora, Pai, oramos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a paz, o consolo e a sabedoria que vem do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, nosso único aviso é lembrar sempre de nosso grupo de vida. Os grupos de vida já temos um ano de existência, começamos agora um novo ano. Mas lembrar que esse grupo de vida é um momento onde temos para poder também participar juntos, aprender da palavra de Deus, mas também nos ajudar, nos consolar e interceder um para os outros. Então, essas três opções que temos aqui durante a semana. Na segunda, na quarta e na quinta-feira. Sempre às 8 da noite. É um momento onde nós temos também para nos reunir como corpo de Cristo. Agora sim, nós podemos dar um forte abraço e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós.